E claro que a gente tem de repercutir a entrevista que o diretor técnico de futebol do Flamengo, José Botto, deu a um podcast em Portugal, falando sobre o perfil de reforços que o Flamengo deve contratar para a próxima temporada, né? E o Botto fala muito sobre jogadores consagrados, entre aspas, ou seja, o Flamengo não vai contratar apostas. Ele até cita para mim, até errando um pouco quando fala assim, não, nada contra jogadores de Equador, Argentina, Uruguai e outros países da América do Sul, mas o Flamengo tem que trazer jogador que chegue para resolver. Beleza, entendo. Mas no Equador, por exemplo, o Brighton foi buscar o Moisés Caicedo, né, que depois foi revendido por uma fábula para o Chelsea. Então não dá para descartar esse mercado, né? Então acho que o José Botto, ele poderia olhar sim e deveria para outros países da América do Sul, porque senão perde-se o sentido até de ter um diretor técnico de futebol. Veja, não é a única função do Botto contratar jogadores, ele tem que olhar também para o departamento de futebol do Flamengo, zelar pelo departamento de futebol do Flamengo, ele tem outras prerrogativas. Mas é evidente que o mercado tem de ser, como é que se fala, observado, né, pelo José Botto. E aí cabe a ele a avaliação, vou contratar jogador já consagrado, beleza, legal. Vou contratar jogador de scout, legal também, só que aí tem que bancar, não pode acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Mickey Johnston, né, um jogador que viria, melhor dizendo, do West Bromwich Albion, né, um time da segunda divisão do futebol inglês, e acabou não chegando ao Flamengo porque houve uma repercussão negativa. Então você tem que ter convicção naquilo que você vai fazer. Não adianta contratar um jogador e depois dar para trás porque a repercussão foi negativa. Não, você tem que ter convicção. Se o Mickey Johnston viesse em meio à leva de contratações do Flamengo, entre Samuel Lino, Emerson Royal, Saul, Carrascal, passaria. A questão foi que ele era o primeiro nome a ser contratado naquela janela de meio de ano, sendo que na primeira janela, lá no início do ano, o primeiro jogador a ser contratado foi o Juninho, que já nem está no Flamengo mais, foi embora. Aliás, uma contratação errada, avalizada pelo Felipe Luiz, inclusive. E o Flamengo deu sorte de recuperar os 5 milhões de euros investidos nele, ou seja, não entubou prejuízo, ficou no 0-0 nessa situação. Então eu vejo a existência do José Botto, claro, como algo superior à contratação de jogadores, mas é fundamental que ele, Botto, esteja também de olho em centros menos badalados do futebol, porque senão haverá jogadores mais caros. Só isso que o Flamengo vai trazer e também algo a ser considerado. Jogadores mais experientes, mais velhos, com vida útil menor. Então, por exemplo, o Flamengo vai precisar, nessa janela, olhar para jogadores mais físicos. Por quê? Haverá muito jogo no piso de plástico, como diz o Mauro César. Muito jogo, né? Haverá Chapecoense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras, Botafogo e o Vasco, muito provavelmente, jogando no Engenhão, ou seja, 6 clubes jogando na grama sintética. Isso demanda jogador mais físico, jogador que possa aguentar esse tranco. Então vai ser uma temporada ainda mais desgastante porque começa muito cedo. O Campeonato Brasileiro começa no dia 28 de janeiro. Então é preciso olhar para o mercado de uma forma um pouco diferente em relação à janela do meio de ano para que o Flamengo obtenha sucesso ao longo da temporada. Não adianta fazer algo efêmero e que depois o José Botto vai cair do cavalo. E aí, quando o Botto dá esse tipo de declaração, evidentemente que a gente entende que o José Botto vai ficar no Flamengo de fato, né? Não haverá uma, digamos, dispensa, uma não renovação de contrato. Me parece óbvio que ele ficará no Flamengo. Sobre o Felipe Luiz, o Mauro César trouxe mais cedo a informação de que o acerto está cada vez mais próximo, né? O que a gente falava no vídeo gravado ontem, né? Felipe Luiz fez algumas exigências, fez inclusive uma nova exigência, que foi ter mais autonomia no futebol. Acho que essa é uma faca de 2 gumes, né?
Você dar autonomia para um técnico de futebol significa o seguinte: beleza, você vai ter autonomia, você vai participar do planejamento estratégico do futebol do Flamengo, mas se ele for embora, ele leva consigo boa parte desse planejamento. Então não acho isso tão legal. Acho que aí o José Botto tende a ser o cara a comandar todo esse processo e tem de olhar de cima para baixo para o Felipe Luiz, não o contrário, senão mais uma vez não faz sentido ter uma função que eu defendi por muito tempo por aqui, ou seja, a existência de um diretor técnico de futebol, um cara que saiba mais de futebol do que o técnico, para também cobrá-lo quando ele fizer bobagem, né? Então o Felipe Luiz errou num jogo, beleza, vai lá o José Botto e fala assim, ó, você errou nisso por quê? Você deveria ter feito isso, 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 ou seja, um cara para controlar as ações do técnico do Flamengo, um chefe, né? O Botto é o chefe do departamento. Então me parece meio esquisita essa história de ter um técnico com total autonomia. Senão vira o que virou com o Jorge Jesus, cara. O cara vai embora, leva a chave do CT consigo, e aí? Como é que faz? Como é que o Flamengo faz depois para se reestruturar? Demorou? Como eu diria anteriormente, né? Aí vira a casa da mãe Joana, né? Não pode acontecer isso. O Jorge Jesus foi embora, o Flamengo bateu cabeça com o Dome e aí também não pode, né? Mas assim, o Felipe Luiz tem todo o direito de pedir um aumento, né? Todo o direito. Ele fez um trabalho espetacular e ele não ganha muito. Ele ganha pouco em relação aos melhores técnicos do futebol brasileiro, até porque o contrato com ele foi feito antes. Foi feito antes, quando ele ainda era uma aposta, no ano passado, pela gestão passada. Mostrou-se um acerto, aliás, da gestão passada e dessa gestão na manutenção do Felipe Luiz, que chegou mostrando resultado, já ganhando uma Copa do Brasil em cima do Atlético Mineiro. Então foi um acerto da diretoria atual. E da anterior também, tá? A gente critica quando tem que criticar, elogia quando tem que elogiar. Então é, assim, super legítimo que o Felipe Luiz peça uma valorização. Gente, trata-se de uma negociação. Em negociação é assim que funciona. O cara pede uma coisa, você fala, putz, irmão, não vai rolar. Então você vai por outros caminhos, né? Você vai tentando negociar, ó, aqui tem um valor salarial aqui, tem outro valor salarial acolá, vamos chegar no meio termo, ele quer mais autonomia, putz, esse tipo de coisa eu não posso te dar essa prerrogativa aqui, mas essa talvez você aceite, né? Então eu acho fundamental a manutenção do Felipe Luiz no comando técnico do Flamengo, sem dúvida nenhuma. Trata-se de um grande técnico de futebol. Saudações, até a próxima.